Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao final da semana, já é sexta-feira. O Atualidades, como sempre faz, está aqui a partir desse horário, juntinho de você, com a boa informação, recheada de bom humor, de mau humor, enfim, de todas aquelas coisas que acontecem, inclusive com você que está confinado. Nós estamos sempre confinados aqui, né? De segunda a sexta-feira, ainda com melhores momentos no sábado às 6h30 da tarde. Mas nem só de melhores momentos a gente vive, né? No dia de hoje, em Santo Ângelo, morreu uma vítima da dengue. Uma senhora de 70 anos que morreu de dengue. Quarta morte que nós temos de dengue aqui no nosso estado. E qual é a parte boa de tudo isso? Vamos mudar agora o assunto. A prefeitura deu o habite para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que pode já usar as suas dependências do novo prédio, mesmo sem ter concluído a contrapartida, que seriam as obras, os benefícios em torno do Hospital de Clínicas. Parabéns, prefeito, que teve esta ideia e teve este gesto de adiantar esse habite. Ganhamos todos nós em época de coronavírus, em época de hospital, em época de alinhamento de tudo para podermos receber as pessoas, né, que estão doentes, para que um número maior de pessoas possa ser atendido. E também o Hospital de Clínicas suspendeu o seu atendimento na unidade da Álvaro Alvim, que era o antigo hospital da Ubra, porque vai alocar todos os funcionários já para esta nossa nova sede, essa nova ala do Hospital de Clínicas. Vamos então conferir quais são as manchetes, quais são os assuntos que você verá tratados a partir de agora no seu Atualidades Pampa. Marconi. São Paulo terá vale alimentação para famílias de baixa renda e restaurantes para moradores de rua. Bolsonaro critica Mandetta e diz: nenhum ministro é indemissível. E como a pandemia poderá impactar na igualdade de gêneros? Polícia Civil investiga a utilização de laudos falsos para a soltura de presos. Israel promete a vacina contra o coronavírus ainda esse ano. Dicas para negócios e orçamento pessoal nessa grande crise. Esses são alguns dos assuntos. Você sabe que ao longo do programa você participa dele também, propõe alguns assuntos. E se a gente consegue, a gente encaixa no programa, se não na sua primeira edição, na segunda edição. E você participa do nosso programa pelas nossas redes habituais, né? O youtube.com/TV Pampa. Se é a primeira vez, você ativa aquele sininho que tem do seu lado direito na tela, que você recebe as notificações. Tem Instagram, @atualidades.pampa, o facebook.com/atualidadespampa, os já conhecidos de vocês, atualidades@pampa.com.br, o tradicional e-mail e também o tradicional WhatsApp, 999-777-001, que eu divido aqui com a Ali, o Facebook e também o WhatsApp para fazer a participação dos senhores ser mais efetiva. Vamos começar esse programa de hoje falando com o Vitorino. Que a tua notícia... Vamos falar de esperança, né? Esperança, vamos falar de coisa boa, né? Esperança, vamos ficar nessa parte boa aqui. O jornal Jerusalém Post ontem apresentou uma página inteira dos resultados da pesquisa preliminar realizada pelo Centro de Desenvolvimento Médico de Israel, que tem duas sedes. As sedes são em duas universidades. A Universidade de Tel Aviv, a Universidade Hebraica de Jerusalém, e tem o núcleo de pesquisa na cidade de Haifa. Pois bem, são aproximadamente 125 profissionais trabalhando, entre médicos, infectologistas, cientistas, enfim, são profissionais que estão trabalhando em regime praticamente integral para desenvolver a vacina. E eles já têm os primeiros indícios, e os primeiros indícios são muito bons.
eles conseguiram, a partir de outros vírus da espécie corona, que tem a forma de uma coroa, eles conseguiram desenvolver um antígeno muito interessante, que consegue, de certa forma, impedir a reprodução do vírus no organismo. É como se esse produto provocasse o organismo para desenvolver anticorpos naturalmente, que é o princípio da vacina. Eles já venceram das 3 fases necessárias para o lançamento de uma vacina e o reconhecimento da comunidade médica internacional, 2 já foram superadas. Falta a terceira, que agora é a mais demorada. É a que é monitorada por diferentes espécimes ou diferentes estágios. Tem que ser testada em jovens até 15, 16 anos, testada em pessoas na idade da maturidade, testada em velhos. São grupos específicos que obedecem uma planilha científica para que seja reconhecido pela comunidade internacional. Essa fase leva de 60 a 90 dias. E uma vez isso concluído, os resultados satisfatórios, imediatamente é feito o registro da patente e dá-se início à produção da vacina. Os israelenses estão prometendo a vacina ainda para o ano de 2020, Magda. Que bom. E a partir dali, né, eles não vão nos deixar sem vacina, né? O problema eles não são chineses, né? Eles são israelenses. O problema é a produção, né? Imagino que eles vão ter que produzir, porque a verdade é a seguinte, os israelenses, o que é forte de Israel? Israel vende inteligência. Eles não têm um gigantesco parque industrial, porque é um país pequeno, Israel produz para ela. Sim. Ela vende inteligência. Muito possivelmente, essa patente será vendida para algum laboratório mundial que tenha um parque industrial gigantesco e capacidade de produzir milhões de vacinas num espaço curto de tempo. Porque imagina a correria que vai ser quando a comunidade médica internacional reconhecer essa vacina como eficaz. Vai ser uma correria. Os laboratórios americanos, diante do anúncio feito pelo jornal Jerusalém Post ontem, hoje se manifestar, dizer que estão em fase, que não sei o quê, papapá, me soou muito mais como blá, blá, blá. A comunidade científica russa e os laboratórios americanos. Os chineses estão quietinhos. Mas, na verdade, os israelenses, para fazerem esse anúncio, e fizeram um anúncio de forma técnica, que são as 3 fases do reconhecimento de uma vacina, que é a pesquisa, o teste in vitro e depois o teste em campo, que é o mais demorado, que é, enfim... Eles estão prevendo, quem sabe, a produção disso. Olha bem, isso não saiu no jornal. Palpite meu. Os israelenses vão fazer o que fazem sempre. Eles desenvolvem, criam e vendem a inteligência. Muito possivelmente devem vender a inteligência, alguma coisa em torno de 5, 6 bilhões de dólares, para algum grande laboratório que vai produzir larga escala. E depois vai produzir. Bom, uma boa notícia no meio de e mais tudo tarde isso. Eu tenho mais uma boa nesse sentido também. Olha que bom, só boas notícias. Sextou de uma forma... Sextou. positiva. Olha, mas tem uma outra coisa que eu quero aproveitar, então. Quem está se despedindo de nós é o nosso secretário Rafão. Está se despedindo porque a legislação eleitoral faz com que ele... Está saindo 4, o Ramiro Rosário. Ramiro Rosário já... Hoje o Rafão se manifestou, o Ramiro ontem mandou um WhatsApp, mas eles não vão deixar de se manter em contato conosco e não vão deixar de contribuir, porque a tarefa deles é essa, é contribuir com a cidade. Tenham títulos, cargos ou não de secretário, eles têm que contribuir. É que o calendário da eleição não foi alterado ainda. Não foi. Não se sabe quando vai sair, mas não foi. Eles tinham que se desincompatibilizar agora para poder, caso aconteça as eleições em outubro, eles poderem concorrer. Senão, não teriam condições. E nessa saída do Rafão, ele agradece os guardas municipais que não mediram esforços para exercerem a sua função de proteger e zelar pela nossa cidade. Agradece a sua competente equipe. Obrigado ao irmão Coronel Solon Beresford. Obrigado, meu Deus, gratidão, missão cumprida. Até breve, meus amigos. E agradece a nós aqui também, que muitas vezes divulgamos e colocamos em público as ações dele. Nós é que agradecemos. Acho que o Rafão teve uma passagem maravilhosa na Secretaria de Segurança. Ele é trabalhador. Trabalhador e funcionou muito bem. E em caso de não acontecer o pleito agora, por exemplo, ele for adiado para o ano que vem, eles podem retornar às suas funções? Vai depender do calendário, né? Porque qualquer alteração no calendário eleitoral precisa passar pelo Congresso. E tem um probleminha, amigo.
se há coisa que o Congresso não está querendo mexer é em dinheiro, porque você viu que um desembargador federal lá já melou aquele negócio de pegar os 2 bilhões. E nenhum político fala. É palavrão em Brasília você falar em pegar o fundo eleitoral para aplicar no coronavírus. Ou seja, está evidente de que eles não vão mudar o calendário e não vão abrir mão dessa grana. Entendi. Muito bem. Carla. A notícia positiva é que hoje o governo federal, como sempre tem dado, através de seus ministros, a entrevista coletiva, e o ministro Onyx Lorenzoni explicou como vai ser feita essa distribuição dos R$600 ou até R$1.200 para essas famílias, né, que estão desassistidas. Ele disse que, bom, aquelas pessoas que já estão inscritas no Bolsa Família, essas já estão garantidas, são cerca de 14 milhões de famílias inscritas no Serão Bolsa Família. os primeiros a receber, né, Carla? Exatamente, porque já está tudo certo, já está tudo cadastrado, eles não têm dúvida de que essas pessoas, elas já recebem um valor e elas vão receber, então, até um complemento do que elas vêm recebendo. Agora, a grande preocupação era com o restante dos autônomos e outras, né, pessoas que foram incluídas nesse processo todo. E o ministro disse que o que eles vão fazer é um aplicativo, provavelmente vão lançar um aplicativo na próxima terça-feira, tudo isso vai ser dito na segunda-feira, então não adianta ir em agência bancária nem nada parecido, eles estão organizando para tentar conseguir que as pessoas recebam esse valor antes mesmo da Páscoa. Provavelmente aqueles que estão inscritos no Bolsa Família vão conseguir receber esse valor antes da Páscoa e aqueles que vão se inscrever através desse aplicativo que vai ser lançado na segunda-feira para começar terça-feira, vão ter 48 horas para se inscrever e provavelmente nas outras 48 horas, enfim, tudo bem explicado na próxima segunda, eles também vão ter esse dinheiro ou depositado em conta ou vão poder sacar na lotérica, enfim, tudo isso, né, eles estão esquematizando até em caixa eletrônica. Exatamente, vai ser esquematizado. Então, as pessoas que precisam baixar o aplicativo ou podem se cadastrar através do seu computador são os trabalhadores que não estão no cadastro único do governo, contribuintes individuais do INSS e microempreendedores individuais, que são aqueles categorizados como MEI. Aí a pessoa diz, mas eu tenho dúvida, será que eu estou ou será que eu não estou no cadastro único? Não tem problema, é só acessar o aplicativo e o aplicativo vai dizer se ela está ou se não está cadastrada. Então, que o governo consiga fazer essa força-tarefa e que consiga levar para esses brasileiros esse dinheiro, essa ajuda, esse auxílio, como chamou o ministro Onyx Lorenzoni, antes mesmo da Páscoa. Eu acho que as pessoas vão enfrentar uma barra para entrar nesse aplicativo no começo, né? No começo. Mas não desistam e isso aí vai ficar mais exatamente. tempo. Ele disse, vai ser muito simples, não Sim, vai ter mas que preencher muito. Vai... Mas congestiona, né? Exatamente, vai ter que ter uma capacidade muito grande. Só para esclarecer que é fake news a foto que circulou de uma Caixa Econômica Federal completamente lotada, as pessoas na frente da entrada. É uma foto de 2013 e não tem nada a ver com a bela notícia que a Carla nos brindou aqui. Ai, que coisa boa. Aliás, falando em fake news, como tem fake news rolando, também é fake news que envolve o café como sendo uma das alternativas para não se pegar o coronavírus. Então, ai, não acredito que saiu isso. Se o café matasse o coronavírus, não estava tudo curado. O café previne. só para avisar. Tá. O suco do limão também não. Diz que não sei aonde não tem coronavírus porque tomam muito limão. O limão ainda tem vitamina C, pelo menos. Mas do jeito que os caras estavam tomando. Marconi, mas eu ouvi uma explicação Uma cachaçinha? científica. Mas um limão atrás do outro, tomando de litro. Eu ouvi uma explicação científica, por isso que a cultura é lindo, né? Exatamente sobre essa pergunta, e ele explica que depois que entra no sangue, aí não tem mais nada a ver com a Coitado do limão, ainda sai com culpa. E o limão lá, assim, ó, diz, agora eu vou lá e vai atrás do carro. Apareceu um maluco dizendo que tomar sol prevenia. Não, mas isso é outra coisa, que é um jeito de... Mas é por causa da vitamina D. Não, e o limão, ele também tem a função, porque o limão é ácido, mas depois que ele entra para dentro do corpo, ele deixa o organismo, ele não fica mais ácido, ele deixa o organismo alcalino, se não me engano. É alcalino, então, ele dá uma equilibrada. E tem muitos médicos que recomendam aquela água com limão antes de qualquer coisa. Quando acorda, água com limão. Mas não é para tomar limão o dia inteiro, que deve fazer mal. A reeducação alimentar que eu estou fazendo, eu tenho, assim, sabe, toda a água que eu tomar, boto umas gotinhas de limão, sabe? Vai usando, assim,
E porque realmente ele é bom. Ele é bom, mas para deixar o teu organismo mais saudável, mais resistente às coisas, como uma boa alimentação é, O né? vinho também, o vinho é prescrito. Vinho, né? sim. Eu me lembrei muito ontem de A você. senhora anda seguindo as instruções, hein, Mas eu sou uma mulher que faço assim, ó. Rapaz, se tomar vinho... A minha Mas é o se eu sangue posso- de Cristo, né? Hã? É sangue de Cristo. Deve fazer bem, né? Eu quero, sabe, se eu tiver algum problema, eu Cara, quero se faz bem tá assim, de eu bem sou com imortal. Cristo. Ali. Na verdade, posso dar minha manchete? Pode, claro. Fazendo gancho com o que o Ruschel chamou aqui que a cultura é linda, realmente a cultura é linda e eu tenho pesquisado bastante sobre o que vai acontecer depois dessa crise, porque realmente nós não voltaremos ao normal. O normal será outra coisa. Então, eu trago aqui algumas informações sobre uma pesquisa feita com 4 pesquisadores americanos, na verdade, se debruçaram sobre os impactos na igualdade de gêneros. O que vai acontecer, principalmente dentro de casa? A gente tem agora 1 bilhão e 300 milhões de crianças que não estão nas escolas. Então, se a gente parar para pensar, o impacto disso na cultura de uma sociedade é tremendo. Nunca antes... desde a Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres saíram de casa e ingressaram fortemente no mercado de trabalho, nunca houve uma alteração tão drástica na cultura familiar, principalmente. O que se imagina que vai acontecer a partir daí? Em primeiro lugar, se observa que muitos dos homens, especialmente nas classes mais baixas, a maioria está à frente do serviço de produção, construção, manufaturas. Então, são os primeiros setores atingidos por crise. Vão perder os empregos, muitos deles, e acabarão ficando em casa com as crianças, porque não têm, afinal de contas, aulas. Em paralelo, também, muitas mulheres estão à frente dos serviços de saúde, trabalhando em hospitais. Só nos Estados Unidos, 78% dos profissionais da área dos serviços hospitalares são mulheres, além também de ser 70% em farmácias e 51% em lojas de conveniência. Bom, se essas mulheres estão trabalhando, ou os homens, tratando-se, claro, de um casal heterossexual, foram demitidos, ou eles têm, muitas vezes, possibilidades de fazer trabalhos dentro de casa. A médio, longo prazo, isso vai fazer com que os pais estejam muito presentes nas relações familiares. E, claro, isso serve como exemplo para as gerações que estão vindo, na questão principalmente das atribuições e tarefas domésticas, que hoje ainda é muito focada na mulher, mesmo a mulher que trabalha e mesmo aquela mulher que ganha muitas vezes mais do que o pai. Ainda tem socialmente, as normas sociais ainda impõem isso para as mulheres. Consequentemente, as mulheres vão ter mais espaço no mercado de trabalho e o próprio fato de ter alterado loucamente com a possibilidade de trabalhar remoto dentro de casa, porque vocês viram quantos trabalhos não tiveram que ser adaptados para fazer reuniões, enfim, para tudo acontecer dentro do espaço doméstico. Isso vai diminuir a diferença, o preconceito que ainda existe com as mulheres quanto à flexibilidade de horários durante o expediente. Muitas vezes as mulheres também ganham menos em função da necessidade de atendimento dos filhos. Ou seja, vai haver uma equiparação muito grande dos papéis e também uma diminuição da renda, que a renda feminina ainda é muito mais baixa. Em algumas décadas, nós vamos ter uma sociedade totalmente modificada. Muito bem. E já... Oi, fala, Vitor. Tu já sabe onde você vai passar o feriado de Páscoa? Sim. Sexta-feira Santa? Sim. Eu tenho Aqui? É? Óbvio, né? Que dúvida tu tem? Um feriadinho, dia bom pra ficar em casa. Né? Sim, mas aqui é a nossa casa, vocês têm alguma dúvida? Não, porque eu tinha algumas dicas pra Poder você. ficar em casa um pouquinho. São viáveis? Porque no Vitorino? sofá, na cama, Não, eu tinha uma dica, mas é que Ele desapareceu. perdeu aí, ó. Eu perdi a dica. Perdeu a graça. Perdeu a piada. Era uma dica tão legal. Perdeu, tá? Pô, eu preparei, Perdeu a graça. preparei a piada e perdi. Tu não é mais o mesmo, É uma sabe, Vitorino? várzea. Então vamos fazer o seguinte, É uma vamos entrar várzea. na esteira do que a Ali estava falando e vamos falar com a Roberta, que vai falar de finanças. E eu estou precisando... Inclusive, eu estou sem finanças, mas quando eu tiver, eu quero administrar direito. Tu e muitas pessoas já em casa, né, nesse grande problema, nesse grande desafio. Na realidade, pegando inclusive o gancho do que a Ali nos trouxe, de fato, já está acontecendo uma mudança drástica num aspecto que é a digitalização e a compra online das pessoas.
Há estudos, porque as pessoas precisam tentar trabalhar e produzir mesmo confinadas em casa. E há um estudo que estava prevendo o desenvolvimento das tecnologias que hoje estão já atuando. É uma velocidade tão grande que a equação é mais ou menos o seguinte: a digitalização das empresas e dos negócios que ocorreria em 5 anos está acontecendo em 5 meses. É uma revolução. Eu conversei com vários especialistas na área de economia, também com líderes, pessoas que estão acostumadas a empreender, a estar à frente de negócios, para trazer dicas. Dicas para as pessoas que estão em casa, presas numa situação onde elas não têm recursos, a renda ou terminou total ou está prestes a terminar, caixas de micro e pequenas empresas que terminaram. A gente, infelizmente, lutou muito essa semana para tentar abrir, fazer um confinamento vertical, tirar esse confinamento vertical, porque o prazo para não haver tanta quebradeira seria até essa quinta-feira. Não chegamos a isso, então vamos tentar solucionar. Chama muito a atenção que todas as pessoas com quem eu conversei me disseram algo que é muito simples e muito importante de ser feito. Ter um diálogo verdadeiro com fornecedores, credores, funcionários, parceiros, as pessoas que fazem o teu negócio ou que são pessoas que, por exemplo, tu tens como o teu líder. Fale com eles, diga da tua situação, coloque que não vai ser possível pagá-los, não vai ser possível honrar certos créditos ou nada. Peça ajuda, mas seja muito verdadeiro. Por quê? Estamos todos no mesmo barco. Bem ou mal, todos vamos ser atingidos por essa avalanche que já existe. É muito importante, e aí entra essa questão da digitalização, a gestão ágil. Ou seja, quebre burocracias. Se no teu negócio, até um mês atrás, funcionava determinados, protocolos, evite protocolo. Vai lá e seja ágil. É muito importante responder. Por quê? A todo momento está saindo uma medida provisória, a todo momento está saindo uma decisão, a todo momento está acontecendo mudanças que podem favorecer os seus negócios. E isso também vale para os orçamentos pessoais. Outro tema muito importante, que é grave e é forte, mas é mais ou menos o seguinte: para nós resolvermos as coisas, a gente precisa de bastante racionalidade. Então, todas aquelas decisões, por mais difíceis que sejam, e que os senhores já antevêm que terão que tomar, tome agora. Não deixe para depois. Tome agora. Tome agora. Eles foram categóricos dizendo, vai custar muito caro. Quem tiver colocado ali uma emoção e pensado, não, vamos ver o que vai acontecer, espera mais um dia, pode ser decisivo. A digitalização dos negócios mudou tanto o comportamento do consumidor há poucas semanas que realmente é fundamental os senhores buscarem em sites onde há muitas vezes escolas e dicas fáceis de montagem. Tem muita gente se ajudando, tem realmente uma rede de solidariedade de empreendedores. E há nas redes sociais empreendedores interessados em colaborar. Muita gente, inclusive da área de informática, tem oferecido informações passo a passo de como transformar o seu negócio digital. E dicas também para começar a honrar e tentar vender alguma coisa. É interessante também porque há certos nichos que atualmente estão ganhando dinheiro. São poucos, mas tem alguém que está ganhando esse dinheiro. E essas pessoas, às vezes, têm renda para comprar, às vezes, o teu artigo, enfim. Valorize e escute as pessoas. Então, volta àquela questão do diálogo. Mas preste muito atenção no que diz o teu fornecedor. Procure escutar os teus funcionários. Procure escutar, inclusive, teus fornecedores, parceiros. Preste atenção, porque às vezes pode haver aquilo que eles me disseram que é uma segunda coisa que acontece muito, que é o futuro dos negócios, como está acontecendo agora. Pode ser que você possa testar coisas novas no seu negócio. Por incrível que pareça, tem gente que está conseguindo fazer isso e eu quero que os senhores entendam, ninguém está ganhando, mas é uma questão de sobrevivência. O foco agora é tentar sobreviver ao tsunami. Sobreviveu? Beleza, vamos para a segunda etapa, mas depois. Outra coisa fundamental que chamou muito a atenção no setor de vendas. Eles disseram que a forma atualmente mais favorável dos senhores venderem qualquer coisa é através do relacionamento.
construir um relacionamento é fundamental. E, por fim, há algo que, segundo todos me disseram, que é o que há de mais valoroso atualmente, seja no nosso orçamento pessoal, seja nas nossas empresas, nos nossos negócios, pequenos, médios e micro. Caixa. Quem tiver ainda caixa, fecha, pega a chave, põe no bolso e muita calma nessa hora. Não use esse caixa para nada que não seja essencial do essencial do essencial. Por quê? Porque nós não sabemos se nós vamos ao banco e vamos ter realmente crédito. Nós não sabemos quando nós vamos ter algum fôlego. Então, quem tem isso, vale ouro. Hoje está valendo mais do que ouro. Pois eu vou seguir nessa linha aí das dicas para fazer a sua vida melhor, enfim. Na verdade, eu vou dar uma dica para fazer a sua vida mais doce. A tradicional grife de chocolates finos Copenhague traz uma Páscoa saborosa e com muitos ovos exageradamente recheados. Então, crie histórias inesquecíveis e leve alegria para quem você ama, sem sair de casa, sabe? Dê de presente para aquele seu amigo, aquele que não abre mão do delicioso chocolate Copenhague. Gostou, né? Lá você vai encontrar uma variedade de ovos e clássicos, o So Good, o Cherry Brandy, 60% e 70% cacau, língua de gato, crocante, lajotinha, melt deluxe, inha benta e tem muito mais para alegrar, para dar alegria à sua Páscoa. Peça agora e ganhe. Olha que maravilha, 30% de desconto nesta Páscoa e com frete grátis. Disponibilizamos a entrega para a nossa capital, Porto Alegre, e toda a grande Porto Alegre. Você pode pedir pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo número que está aí na sua tela à medida que eu estou falando. 985 18 27 86, 985 18 27 86. Eu quero dizer que eu fui agraciada já com uma Páscoa. Já pensou em época de quarentena, em casa, ganhar chocolate delicioso? Querida Magda Beatriz, que sua Páscoa seja doce e recheada de alegria e esperança. Com carinho, Adriana Muratori Fração. Adriana, muito obrigada. E olha que coisa maravilhosa, olha, Adriana, em termos de quarentena. Também, olha, Páscoa doce para todos nós da bancada. Não, tu já comeu todo o teu? Já. Mentira! Meu Deus! Mentira. É porque ele quer pedir um nosso. Claro, não. Ninguém leva o meu. Em épocas de quarentena, o doce chegar na sua casa, não tem nada melhor. Eu vou me divertir e me deliciar neste final de semana. Sem sair de casa, hein? Isso que é mais maravilhoso. Doutor Ruxa. Doutora Magda, só queria aproveitar o comentário da doutora Roberta, porque é uma matéria que nós fomos perguntados o dia inteiro como fariam os inquilinos, como seriam os aluguéis. A gente que milita no ramo e a gente também que tem a função pública aqui por ser no jornal, era em todos os lugares. Então, eu não vou trazer ainda a notícia porque ela não está pronta, mas foi aprovado no Senado hoje, portanto, ainda irá para a Câmara, exatamente a suspensão de ações de despejo. Então, aquilo que a gente já por intuição jurídica, dizendo que diante deste tsunami, a expressão que tem sido usada, que estamos passando nesse país, não haveria ambiente para ações de despejo, para cobranças que não fossem dentro de uma ordem social. Então, o Senado hoje aprovou proibindo ações de despejo, essa matéria vai para a Câmara e quando ela virar com projeto mesmo, nós vamos trazer aqui com mais detalhes para o nosso... Aquela proposta da senadora Anastasia? Não, aquela proposta de não pagamento do aluguel, essa parte saiu fora. Isso é... Essa é só a parte processual, proíbe o despejo pelo despejo, o que não vale, por exemplo, para casos eventuais. Eu te aluguei 30 dias, então era 30 dias, aí cabe, aí não está proibido a liminar. Agora, nas relações normais, que tu não estás conseguindo pagar teu aluguel exatamente por tudo isso que está acontecendo, então está proibido concessão de liminar. Tem que, se quiser entrar, entra em juízo, tem que ouvir as duas partes, então só uma decisão judicial poderia autorizar um despejo. Então isso torna mais justa a discussão. As pessoas estão se dirigindo às imobiliárias, é óbvio, né? Para dizer que as imobiliárias não respondem para as pessoas.
Não respondem e as pessoas não têm dinheiro para pagar. Mas nem as não imobiliárias sabem sabem o que dizer, né? Pois é, mas Essa é a pelo menos... primeira coisa diferente do que estava, saiu hoje. Olha. Mas volto a dizer, o projeto vai inteiro para a Câmara, pode sofrer as alterações, então nem quis trazer os pormenores. As duas regras principais que pega quase praticamente todos que estão nos assistindo é essa. Não tem mais liminar de despejo, então fique tranquilo, né? Agora sim, quem fez contrato temporário, pegou algum salão lá, eventualmente 15 dias e não pagou, aí sim acontecerá o despejo. Eu, agora, particularmente, a regra, acredito acho que seja a negociação a partir de agora. mas eu procurar acho... diretamente o locador, enfim, se tiver que fazer pelo intermédio da imobiliária, tudo bem. Mas procurar o locador Mas e nem dizer sempre não. tu sabe, né? E aí a imobiliária te sacaneia. Eu acho muito bacana, mas isso aí é uma coisa. A imobiliária que, te sacaneia. Não, o problema todo, Magda, é o seguinte: a gente faz a imagem o sujeito tem 4, 5, 6, 10 imóveis, coisa e tal, então vai ficar sem receber, tá? Tá, mas deixa eu construir um cenário que é mais comum do que se imagina aqui. E se a dona do imóvel é uma velhinha que mora com os familiares e a única renda dela é o aluguel desse imóvel? A senhorinha, velhinha, É que agora que tu inventou... Tu inventou uma outra... Não, mas não está proibido, Vitorino. Pois então, o problema todo é que a gente está numa encruzilhada e a hora de sair da encruzilhada não é criar insegurança jurídica. Olha bem, eu entendo que cada caso é um caso, mas, como o Ruschel falou, a gente não viu o projeto, mas o projeto poderia descrever o seguinte: quem possui 2 ou mais imóveis de aluguel, que aí, olha, não pode, espera um pouquinho, espera o país ir para o lugar. Mas quem tem um imóvel alugado, a gente não conhece a situação dessa pessoa, se essa pessoa depende desse imóvel. Então, eu acho muito perigoso, eu não gosto dessa coisa de benfeitoria na caneta. Vitorino, por isso que o projeto ele prevê o seguinte: está suspensa a ação a liminar e não a ação. Exatamente para que, por exemplo, tu entra com a ação de despejo, o juiz não pode mais dar liminar, como a legislação permite hoje. Aí tem que chamar a outra parte, ouve a história, de repente é o caso da velhinha que tu criou para nós, e aí o juiz não há de conceder uma liminar, uma condição. Se imagina isso, pelo menos. Mas você, como conhecedor da nossa justiça, sabe que eu estou falando em 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio para isso. E aí essa velhinha vai viver do quê? Esse dinheiro é os remedinhos dela. Então, é uma situação difícil você alterar uma circunstância, um cenário jurídico para tentar fazer justiça social. Desculpem, respeitosamente, eu sei que tem gente que vai me xingar, sintam-se à vontade, mas a justiça foi feita para fazer justiça, não justiça social. E aí nós estamos desviando o foco da justiça. É que eu acredito que nesse momento de chamar as duas partes, eu acho que aí haveria aí um entendimento de... Porque, assim, não vão ser 100% dos casos que vão contemplar essa situação que sim, eu criei um cenário dentro do... né? Mas, assim como eu crio o problema, eu proponho a solução. Sim. Então, que isso não sirva, não valha para quem tem um único imóvel alugado. Porque eu acho o que vai se proprietário de um único né? imóvel. Acho que vai se levar em consideração, ouvir os dois lados e aí ver. Não, mas essa é uma sugestão que pode ser dada à Câmara, porque a Câmara vai mandar o projeto. Claro. Lógico, qualquer deputado federal pode ter acesso a essa sugestão e dar e incluir isso no projeto. Isso não se aplicaria a quem tem um único imóvel. Por isso que eu quis deixar claro, né? Só o Senado, não foi para a Câmara que vai sofrer. Por isso que eu não trouxe como matéria pronta, só trouxe como um consolo, porque a Carla lembrou, a Carla também circula muito, as pessoas estão angustiadas. Estão angustiadas. Eu vejo a minha professora de Pilates, que aluga uma sala, né? Lógico, e aí ela está há 1 mês sem dar aula. Porque, por exemplo... Não dá aula, não recebe. Há a possibilidade dessa senhorinha aí, por exemplo, ter 2 apartamentos e continuar na mesma situação. São 2 inquilinos que, porventura, não vão poder pagá-la e vai continuar na mesma. As 2 fontes de renda dela vão continuar ausentes. Quer dizer, vê como é complexo o negócio. Pois é. Mas e vê como eles não fazem direito as coisas. Isso é perda de tempo. Não era para alguém ter já se tocado disso? Sim, mas aí tem um componente de populismo, né? Se você visse, para você ter uma ideia, desde que começou esse negócio de coisa, entraram 427 projetos no Congresso. Tudo querendo mamar. E eu continuo aqui perguntando. Vantagem de tirar uma sopinha, fazer uma gracinha. Não, é terrível. E eu continuo aqui perguntando. Pergunta de velho, ninguém responde, né?
E o plano de saúde, gente. Eu não tenho como pagar o meu plano de saúde esse mês, como eu pago sempre. Nessa sacanagem. Eu e todo mundo que mora neste país. Já não dava para pagar. Agora piorou. Essa sacanagem do plano de saúde só vai melhorar, não vai resolver, mas só vai melhorar o dia que extinguirem a ANS. Demite esses conselheiros, tudo, manda todo mundo para casa, esses cabides de emprego que o Fernando Henrique criou para os amigos dele, manda todo mundo para casa, acaba com essa papagaiada. Quem tem que fiscalizar plano de saúde é o Ministério da Saúde. Acabar com essa bobagem. Não pode ser o Rogério Marinho, aquele. Não, aquele não é bom. Eu só queria trazer aqui o depoimento Traga. de duas telespectadoras, enquanto o Vitorino estava falando, que já se colocaram exatamente nessa situação. A Nara Cristina Scapini, que diz é aposentada, idosa e complementa a renda com aluguel de R$800. E também a Terezinha Fontoura, que vive de aluguel, tem 72 anos. Vê que não é difícil conseguir exemplos como esse. É complicado. Magda, você vai passar a Sexta-feira Santa viajando. Ele insistiu. Tu não entendeu que perdeu a graça da tua piada? Quando tu errou tudo? Não, mas o segredo Você do que humor quer é o viajar. Então pergunta para outro. troca o personagem. A Carla que não trabalha A Carla que não trabalha. Não trabalha sexta, é isso. Trabalha sexta. Ô, Carla, olha só, você vai tirar Em férias. edição extra nessa sexta-feira. As suas férias, o seu feriadão de Páscoa vai ser em Las Varandas, Costa del Sofá, Washington VC, Punta Cama, O quê? Punta Cama. Punta Cama, tá. Cancozinha ou Ibissala. Tá ótimo, tá ótimo. Gente, é pra rir? Era essa. Ai, que amor. Tem que É que é fazer tão de sem conta. graça, que é tão sem engraçado. graça. Por isso que eu achei graça, porque É tão O sem. Marconi está de má vontade, dona Magda. O Marconi Não, achou mas graça. Vitor, bem-vindo ao Pode clube, não né? parecer assim, mas por dentro... Tá, mas eu posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma O coisa? Marconi é mais engraçado que o... mas Punta Cama tu te entusiasmou, não vem. Tu ficou todo fazendo olhinho. Não, mas eu achei muito... É que por fora, assim... Por fora tu não quis, porque eu quero a tua manchete, então não tem por que tu fazer muito risada, bem, né? dona Magda, pois muito isso. bem. A minha manchete não deixa de ser, de certa forma, também uma boa notícia, uma excelente medida que foi tomada. Claro que também já foi taxada de populismo, demagogia. Por quê? Porque partiu do governo de São Paulo, né? Então, inevitavelmente, foi politizada também a decisão. Eu achei interessante, acho que pode ser uma dica para se estender para outros estados. O que aconteceu? A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje, então, uma convocação, né? Foi quase que um negócio de quartel mesmo. Convocou uma série de restaurantes para garantir, então, a alimentação de moradores de rua. É uma espécie de um programa, e na verdade é um programa, é um projeto Rede Cozinha Cidadã, que é liderado, inclusive, pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, mas conta com o apoio de outras secretarias também. E a ideia é a seguinte, é aproveitar esse pessoal que inevitavelmente teve que parar, né? Porque não tem público, não tem os restaurantes, é um dos segmentos que acabaram sentindo e muito, né? A perda da clientela, a perda da movimentação, e vai fomentar, então, essa participação desses comércios, desses pequenos restaurantes, gerando a renda para os estabelecimentos e a alimentação para pessoas em dificuldade social, principalmente para moradores de rua. E é completamente de graça. Simplesmente vão preparar as refeições e oferecer para pessoas que estão, né? Hoje tem o termo politicamente correto, não pode mais falar morador de rua, acho que é em situação de rua. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade Nem social. eles sabem que eles são isso, mas agora eles são cidadãos em situação de vulnerabilidade. Moradores de rua, né? Como eu, que não tenho como pagar o meu... E além disso, né? Além desses estabelecimentos que vão participar dessa convocação, um outro projeto prevê um cartão alimentação para ir famílias de baixa renda, pessoas que que fazem parte do Bolsa Família, que têm crianças principalmente, né? Um dos principais quesitos é ter as crianças em escolas públicas, matriculadas, né? Mas que agora, obviamente, estão fora da sala de aula e vão oferecer esse vale alimentação, que é diferente do refeição, né? O alimentação é para você comprar no supermercado, fazer aí a sua cesta básica e então levar para sua casa, que é diferente do refeição. Refeição você costuma usar no estabelecimento, né? As empresas costumam oferecer essas duas alternativas, né? Dependendo de cada uma delas. A prefeitura já anunciou essa parceria para distribuir esses cartões e veja só, são 273 mil crianças que vão ser atendidas por esse projeto, o que já é, porque, por exemplo,
Por que isso é importante também para as famílias? Porque 90% dessas crianças tinham como refeição o que comiam na sala de aula. Não na sala de aula, mas na escola, né? No horário da merenda. Então, muitos desses pais, além de toda a preocupação, a ideia, imagine você, de saber que seu filho está perdendo, em função de tudo isso, também, muitas vezes, a única refeição que fazia por dia, né? Quando frequentando as escolas. Mais 80 mil estudantes, que aí não fazem parte desse grupo, mas que atendem aos critérios do programa, eles também serão beneficiados. É uma iniciativa de 24 milhões de reais, que no meio dessa crise toda é um troco, né? Assim, se a gente for pensar o tamanho benefício que oferece e no meio de tudo que a gente vai ter que gastar para combater essa crise pandêmica, é um dinheiro, né? Que, como eu disse, é troco para os governos, para as prefeituras e para o governo do estado. Essas famílias vão receber, a Carla até citou aqui a questão das famílias já estarem cadastradas, facilitem muito. Tanto que, inicialmente, todas essas famílias, provavelmente, até o início da semana que vem, já estejam recebendo pelo correio. O cartão já carregado, com o crédito necessário para ir até o estabelecimento e fazer suas compras. Tem mais. Esses valores, eles variam assim, são R$101 dentro, de novo, vai parecer, né? Eu sei que tem muita gente que qualquer coisa, mas é uma esmola, ninguém vai, mas tem, né? No fim das contas, é um valor oferecido dentro do que está sendo possível fazer. Pouco é melhor que nada, né? Um pouco é melhor que nada, exato. São R$101 para estudantes de creches e das CIs, R$63 para os alunos das EMEIs, né? As Escolas Municipais de Ensino Infantil, e R$55 para cada aluno. São dois projetos separados, né? Além dos restaurantes e tudo mais, tem esse cartão, R$55 para quem frequenta, então, matriculado regularmente nas escolas municipais de ensino fundamental. Peguei uma declaração aqui do próprio Bruno Covas, o prefeito, que eu achei interessante. A gente sabe que grande parte dos nossos 950 mil alunos está em situação de altíssima vulnerabilidade. E são exatamente esses os elencados pela Secretaria Municipal de Educação a continuarem a receber a sua alimentação, mesmo com as escolas fechadas. Aí ele cita aqui o caso de que muitos desses alunos, né, é triste a gente falar dessa maneira, mas muitas das vezes é a única refeição que tem. Muitas vezes, na maioria das vezes. Falando em refeição, tem quitanda de bairro aí, sincerona, né? O sujeito voltou lá na quitanda dele, por causa do coronavírus, não estão mais vendendo fiado. Vai que você morre. Ai, meu Deus, hoje ele... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Se tu tivesse avisado antes, Vitorino, aí a gente ria, mas é que a gente, tu começa a falar, a gente acha que é uma notícia séria, e aí mas é uma piada de péssimo gosto, entendeu? Ou é sério? Aquelas risadinhas. Tem que avisar assim, oi pessoal, de é piada. auditório, de programa de auditório, tem que ter. Tem que ter a claque, né? Não, eu quero te dizer o seguinte, e olha que... Aqui tudo é só a Roberta que é loira que não entende. Nós não estamos gostando também. Mas ele foi sincerão, só isso. Eu só queria elogiar. A verdade é que o humor perdeu um grande nome quando fechou as portas para ele. Na verdade, nem abriu. Nem abriu. Carla Krieger. Pois, Magda, não bastasse a Defensoria Pública, no meio de março, quando o CNJ recomendou e falou sobre presos e tudo mais, e a infecção do coronavírus, e a Defensoria Pública fez pedido para a soltura de muitos presos, muitos deles com crimes horrorosos, né? Com crimes hediondos, com crimes de homicídio qualificado e tudo mais. Agora a Polícia Civil, através de áudios que circularam no WhatsApp entre supostos advogados, é isso que está sendo investigado, e presos, e eles descobriram que existe a possibilidade de alguns presos terem sido liberados através de laudos de atestados médicos falsificados. Então, a conversa entre advogados e presos é de que eu consegui liberar X presos porque disse que, no laudo, que tinham doenças prévias que poderiam influenciar e tudo. Frio foi Atestadinho frio, exatamente. Consegui liberar... Nós temos o áudio. Vamos ouvir? Tem um médico que vai carimbar ali que se é assistente social ou questão de justiça ligar para querer saber se é quente mesmo, vai botar a cara, vai botar o pé e vai falar, não, é verdade, eu assinei, eu carimbei.
Ah, tranquilo, eu tô soltando quem eu posso. Como eu te falei, soltei 7 essa semana. Quem chega em mim, né, e me contrata, graças a Deus aí em 48 horas eu tô conseguindo botar pra rua. Esse louco aí já responde um tráfico e lá em Camaquã tá respondendo um duplo homicídio, cara. Duplo homicídio qualificado. E apresentamos um laudinho friozinho, lá do Hospital de Clínicas. Mas bem feitinho ali, de diabetes, que ele tinha diabetes, e cantou. Cantou. Essa eu queria. Eu tinha escutado isso, eu tinha ouvido ontem, e eu me lembrava assim: a palavra que eles usam é cantou. Exatamente. Cantou, é uma coisa que vai dar certo. O doutor Ricardo Breyer, presidente da OAB-RS, já emitiu uma nota oficial hoje à tarde, já encaminhou ao Tribunal de Ética da OAB, com base no artigo 71 da Lei 8.906 de 94. Esses advogados identificados certamente terão uma suspensão preventiva e o caso deles deve ser encaminhado ao Tribunal de Ética da OAB. E aposto as minhas fichas que eles vão perder a carteira. É e não pode ser preso? Bom, aí é com a Justiça Penal. Se eles perderem a carteira, tem que ser preso. O Ministério Público agora vai encaminhar. Porque integra a quadrilha. Eu não pode, mas eu quero fazer uma abordagem, porque a gente tem que fazer uma distinção num momento que a classe de advogados é afetada pelo comportamento de colegas. Temos que separar uma coisa. Uma coisa é defender o direito da soltura de alguém, baseado em documentos. Essa é a prestação jurisdicional. Nós temos um juiz, temos um promotor e os advogados para que se encaminhe a lei. Isto é uma coisa, praticar a advocacia. O que esses, que eu não posso chamar de colegas, o que esses colegas fizeram são falsificarem documentos para obter vantagem. Isso não tem nada a ver com o exercício da advocacia. Isso é estelionato, isso é falsificação. O Vitorino hoje está no conselho, mas ele passou pelo Tribunal de Ética ali, ele sabe como a OAB trata isso sério. O Vitorino está muito certo, ele não está anunciando julgamento, mas ele poderá já como conselheiro chegar nele o julgamento, mas a OAB tem sido exemplar na expulsão de pessoas assim. Então, para fazer essa distinção e cumprimentar mais uma vez a nossa polícia, porque essa investigação, cara, é fantástica, vai se desbaratar. Ele está se exibindo, que soltou 7, mas vai se poder revisar uma série de decisões que foram dadas e devolver esses meliantes para cá. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Ruxo. Uma pergunta provocativa. Você viu o Conselho Regional de Medicina se manifestar hoje sobre esses médicos que estão dando esses laudos frios? Não. Isso foi levantado ontem, né? Isso foi levantado ontem. Sim, mas a OAB hoje já se manifestou. De ofício. De ofício. Já se manifestou, já encaminhou para o tribunal. Esses advogados devem ser suspensos nos próximos dias. Agora, o Conselho Regional de Medicina, médico dando laudo frio, quietinho, até agora ninguém se manifestou. E será que são médicos mesmo? A gente tem que ver se são advogados mesmo e médicos. Agora, o denúncia, ele falou ali que eu arrumei um atestadinho frio. Sim, pois mas aí a gente não sabe. Tem que ver. Eu posso pegar o teu receituário ali e o teu carimbo. Tá bom, mas aí vem a responsabilidade, né? É como a senha de um advogado nos processos. Agora, o CREMERS, falando no CREMERS... Desculpe, cara, mas o que o Vitorino está pedindo, porque ninguém sai dando a decisão, tu abrir uma investigação, o que o Vitorino está fazendo, pedindo que o CREMERS faça, é o mesmo que a OAB faça. Claro. Quero cópia desses laudos e vou investigar. Vamos chamar. Tu é médico, fosse tu? Não fui eu, pode fazer uma perícia. Tá, fui eu, inicia o inquérito. O CREMERS se manifestou, não a respeito desse assunto, mas sobre a soltura de presos em geral, dizendo que, na visão deles, não deveria acontecer, que esses presos estão mais bem resguardados dentro da prisão, que ninguém entra, ninguém sai, a princípio, do que fora dela, e que deveria, dentro da própria prisão, ter uma área de isolamento para quem está infectado. Racionalidade. Exatamente. Está pedindo bom senso só. A pergunta que eu faço para os amigos aqui que têm experiência na área jurídica é assim: quando o cidadão entra na cadeia, foi condenado e vai ser preso, não é feita ali uma análise do perfil dele? Ele tem que passar pelo... Se a questão é médica, ele passa por um exame médico antes de entrar em qualquer cela. O cidadão ali flagrado na ligação, ele fala que um dos atestados contempla diabetes, né? Aí, assim, ele adquiriu lá dentro, assim, porque... adquiriu diabetes. Quando ele entrou, ele passou por essa... Não tinha diabetes. Não tinha nada. Né?
Aí agora, na saída, ele sai porque o atestado apresentado consta diabetes. Não chama a atenção de que ele consumiu muito açúcar. A verdade lá é a dentro, seguinte, Marconi, foi muito chocolate que ele comeu lá dentro? Existe uma predisposição da justiça, particularmente a justiça penal brasileira, a se vincular ao coitadismo. Eles querem pretexto para soltar essa vagabundagem. Isso é histórico. Eu já disse aqui, salvo raras exceções na esfera penal, especialmente as várias execuções penais. Os 4 juízes das várias execuções penais de Porto Alegre não se colocaram contra aquele negócio de mandar os líderes de facção para outros estados? Eu nunca vi disso. Quanto será que custa o sono de um advogado desse? Não sei quanto custa o sono do advogado desses, mas eu quero ouvir a manchete do Dr. Ruschel, que também é muito importante para este momento. E eu vou dá-la, dona Magda. Eu vou dá-la. Com todo prazer. Porque, embora nós teremos aqui um pequeno litígio, a conclusão é muito boa. A conclusão é muito boa. E hoje estamos com uma bancada só com notícias boas. Tá? Aliás, depois, bancada, desculpa, o Marconi e a Ali não estão com coronavírus, tá? Eles estão ali porque é uma coisa de estética do nosso programa, que as pessoas assim, por que eles estão lá? Vocês não querem contar? O Chicão também não tá de férias em casa, porque é do grupo de risco, enfim. Vamos lá, doutor. Dona Magda, a minha manchete foi a crítica pública que o nosso presidente fez ao ministro da Saúde, o ministro Mandetta. Nós não repercutimos ontem ainda porque ela foi simultânea ao nosso programa. Ele foi à noite na Jovem Pan e é um programa de rádio. Então, os áudios estão aí. Então, as coisas fez. Eu primeiro fez uma brincadeira, né? Porque ele disse que nenhum ministro é indemissível. Ele não deu uma de Dilma, não. O termo existe. O in é negativo, 2 nãos dá um sim, né? Todo ministro é demissível. Esse é o sentido quando não é indemissível. Brincadeiras à parte, ele fez uma crítica, eu vou pegar as palavras que, como a matéria é muito delicada, a gente não pode interpretá-la, tá? Falta humildade ao subordinado, que nenhum ministro é indemissível. Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo. Não pretendo demiti-lo no meio da guerra. Em alguns momentos ele extrapolou. Respeitei todos os ministros, ele também. E aí ele segue. Então, essa foi a manifestação que ele fez. A gente está casando porque nós trouxemos semana passada a dona Magda. Está casando a notícia. Não, eu não estou casando. Fiquei assim, eu digo, eu estou casando. Fiquei bem A gente trouxe porque a semana passada, havia um início de uma rusga entre os dois. De atrito, né? Começou um indício de atrito. E foi jogado na imprensa. Nós mesmos trouxemos aqui, debatemos a matéria, foi julgado na imprensa, mas dessa vez ela foi ao vivo. Em 25, eu peguei a data, 25 de março, o Mandetta veio às 17 horas, como sempre faz, e deu aquelas explicações que ele está fazendo, ele que está coordenando tudo. E naquele dia de noite, o presidente marcou uma live para todo o Brasil e também através das televisões, e foi aquela vez que ele mandou sair às ruas, que ele era contra esse isolamento total. 2 dias depois, ele foi quando ele saiu domingo, foi na Fruteira, cumprimentou todo mundo. E ali se pressionou muito o ministro se ele não iria demitir-se, né? Já que ele estava confrontado. Ele ali tranquilizou a todos nós que estamos acreditando na sua orientação e ele disse que confiava no corpo técnico dele, ele estava lá prestando um serviço e que ele iria continuar. Na terça-feira, agora estamos na sexta, na terça-feira o presidente fez uma coisa que também é muito séria para que se possa ler. O presidente reuniu as maiores autoridades médicas, inclusive o ex-ministro da Saúde, por uma reunião no Palácio e não convidou o ministro da Saúde, que ficou sabendo pela imprensa. Né? Mais uma vez ele foi questionado, então, como ele agiria ali. Então, essa questão de ser exposto, o nosso ministro, tem mostrado muita maturidade na condição, e é isso que eu tenho dito aqui, e ele tem sido confortado por pessoas importantes. Ele tem recebido apoio político, ele tem recebido apoio da população, os generais, aqueles com mais intimidade, conversaram com ele, tentaram trazer conforto, a segurança que ele está passando para nós todos na
condução. E ao final do dia hoje, durante o dia hoje, saiu uma pesquisa, dona Magda, que pelos números nós temos que retratá-la, porque mostra a confiança da população brasileira na gestão que ele está dando. Ele conseguiu ter 76% entre bom e ótimo, 18% irregular e apenas 5% de ruim ou péssimo. Né? Então, além de ele mostrar já através da ausência da população da rua, de que confia na orientação que ele nos está dando, nesta pesquisa ele teve um índice que eu acho que é impossível, quase 90 e tantos % de aprovação. Então, eu fico feliz porque ele fez uma manifestação depois disso tudo, dizendo que irá continuar, dizendo que só sai demitido, e o presidente disse que não vai demiti-lo. Então, ele não vai sair. Então, eu disse que a notícia, ela tem esse embaraço, mas a conclusão é boa, porque nós teremos ele até o fim da condução desse processo. O Vitor só quer fazer só esclarecer algumas coisas aqui no tocante... Sobre esse assunto? Não. Tá, então, tu tem sobre esse assunto? Eu Tá. queria fazer um contraponto que eu acho que é importante. Que é pra gente não mudar o assunto, tá, Vitorino? No início até eu gostei muito do Mandetta. Eu atualmente tenho minhas restrições. Não acho ele mais confiável. Ele é do mesmo partido que o Rodrigo Maia, que se encontra seguidamente com o governador Dória, que, por sua vez, já está com o Lula. Então, eu acho que não é uma questão emocional, que ele é um cara isentão e está aí lutando. Ele tem muito poder nesse momento no nosso país e ele tem muitos interesses para estar ali. Então, eu só acho que, usando da minha liberdade de expressão, eu quero expressar aqui que eu já não confio no ministro Mandetta. Acho que o presidente Bolsonaro tem que abrir todos os olhos, porque há ali uma situação muito delicada, inclusive com o governador Caiado, o que é uma pena. Eu vou aproveitar essa oportunidade, até porque quando a gente trata desse assunto, a gente percebe que dentro do próprio governo existe uma divisão, um acredita num tipo de isolamento, o outro acredita num outro tipo de isolamento. E nós aqui no Atualidades Pampa, a gente está sempre querendo que as pessoas formem a sua opinião, então nós buscamos ouvir alguns especialistas a respeito da matéria. Hoje de tarde eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Eduardo Sprins, ele que é médico infectologista, ele é chefe do setor de infectologia do Hospital de Clínicas. E a pergunta que eu fiz, a primeira, nós vamos passar um trecho, depois vocês têm acesso nas redes sociais, na íntegra. Eu perguntei para ele, enxergo na sociedade exatamente essa divisão que eu acabei de falar para os senhores. E ele me respondeu o seguinte. Com todo respeito, existe o que é o certo. Não existe um lado ou um outro. Nós temos um inimigo, primeiro, invisível. Nós não estamos preparados para ele. Nós não temos anticorpos contra ele. Nós não sabemos muita coisa sobre ele. Nós somos muito ignorantes com relação a esse vírus. Não existe lado de nenhuma coisa. Todos nós somos suscetíveis. Nós estamos no início dessa epidemia. Se a gente for expor as pessoas, a gente vai colocar um exército de jovens na rua. A gente não sabe quantos deles serão, a gente sabe que muitos terão doença e doença grave. E se o exército todo for à rua, logo, logo, todas as UTIs e os leitos de hospital estarão ocupados. Que alguma pessoa que precise de hospitalização por infarto, pneumonia, infecção generalizada, tenha lugar para ela também. Senão a pessoa vai ficar em casa e vai morrer em casa. Vai ser uma consequência indireta da lotação dos hospitais. Toda vez que a economia liderou a tomada de decisão, os custos são muito maiores. Todas as vezes em epidemias ou todas as vezes que se escutou os planos adequados para ações em saúde, o prejuízo foi muito menor. Então, infelizmente, é um momento de calma e muita paciência e resiliência. Infelizmente, esse é o caminho. Não existe outro caminho. Bom, agradecendo a participação do Dr. Eduardo, eu comunico também que toda a entrevista vai estar na íntegra assim que a gente terminar essa edição. E eu também, então, né, como eu realmente gostaria muito de oferecer um ponto de vista bem técnico e dentro de uma linha científica que
tanto é importante nesses momentos para nós termos segurança e estabilidade. Eu tive o prazer e a honra de convidar e estar conosco o Dr. Anthony Wong. Ele é um pediatra, na verdade ele é um chinês, que tem 48 anos de experiência na área da saúde, médico. Ele, inclusive, a mãe dele nasceu em Wuhan. Ele morou na China, também estudou nos Estados Unidos, até hoje tem uma relação forte com Nova York, mas ele nos dá a honra e o privilégio de estar no Brasil. Ele é professor da USP, ele é médico pediatra, infectologista, toxicologista, professor da USP e membro também da Organização Mundial de Saúde, de um aspecto, de um setor dentro da organização. E aí eu fiz algumas perguntas, a íntegra toda vai estar no nosso Instagram do Atualidades Pampa. Logo depois do programa ao vivo. E aqui uma palhinha muito querida que ele nos ofereceu. Rapidamente vou mostrar esse desenho para você para explicar melhor, tá bom? Tá bem. Então, nós temos aqui o plano de... Toda doença começa isso. Sobe e desce. Esse cone de sorvete invertido, tá certo? Se não fizer nada, é isso que acontece. Achatando isso, eu empurro esse tempo da doença mais para frente. Quando você faz isolamento, quer dizer, distanciamento social, você pega essa pessoa e joga nessa curva verde. Quer dizer, você achata a curva, mas você não encerra, impõe mais para frente. E você vê que o pico dela é menor. O que nós estamos tendo isolamento horizontal é essa curva azul aqui. Quando você faz isso, você fecha, quarentena, realmente diminui o número de pessoas, menos pessoas que tornam-se imunes, e o que acontece? Depois vai ter um outro pico lá para frente. Para vocês no Rio Grande do Sul, vai ser um problema sério, porque isso vai cair justamente no inverno. E nós sabemos que o coronavírus adora temperaturas baixas. Tem vários estudos mostrando isso recentes. Ele vive bem, prolifera bem, entre 3 e 17 graus. Acima de 17 graus, ele não prospera, muito pouco. Abaixo de 3 graus também. É por causa disso que Rússia, Finlândia teve baixos índices. É por causa disso que Estados Unidos, Japão, França, Itália está tendo isso porque a temperatura média desse é 5, 7, 8 graus essa semana que passou. Então, novamente, eu convido a todos para escutar o Dr. Anthony, que é uma sumidade, e no Instagram, né, Márcia? Logo após o nosso programa... De que a manifestação do Dr. Eduardo Springs também é técnica, já que ele é chefe da equipe de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É que tem uma discussão aí, que é o seguinte, agora... Só deixa eu só concluir. Logo depois da primeira edição, logo depois do programa ao vivo, as 2 entrevistas estarão postadas no Instagram, no Facebook. São muito maiores, né? São muito maiores, são muito maiores. Aqui a gente só chamou a atenção de vocês, são 10 minutos, quase 10 minutos de entrevista, vale a pena você conferir. Desculpa, o Dr. Anthony, ele estava dando uma entrevista na CNN ao vivo e cortaram ele, porque não estava dizendo que a CNN queria ouvir. Pois é, Vitorino, tu sabe que eu vi isso, mas não é. Eles não se ouviam, Vitorino. É que agora tudo. Na Globo marcaram uma entrevista com ele, quando souberam da opinião dele sobre o assunto, cancelaram a entrevista. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que aqui nesse programa você vai ouvir tecnicamente os 2 lados, não é só a opinião da bancada. Exatamente. A Carla trouxe um técnico, a Roberta trouxe um técnico. Então, aqui você ouve os 2 lados. Mas, em grande parte da mídia, eu diria no restante da mídia, você não ouve. Você está ouvindo um lado só. Vamos entrevistar o doutor Zé dos Cachorros. O que ele pensa? Ele é dos nossos. Então, vai lá e entrevista. Não, ele não está pensando. Ele diz que é diferente. Não, então esquece esse cara. É o caso do Dr. Anthony. O Dr. Anthony é um dos maiores especialistas e não foi ouvido exatamente por causa disso. Exatamente. Mas hoje é dia 3 de abril e quero dizer a todos que o Esporte Clube Internacional está de aniversário. E nós não poderíamos deixar de falar nesse assunto, porque amanhã nós teremos os melhores momentos da semana, que agora começa às 6h30 da tarde, vai até às 8h30, 2 horas de melhores momentos. Mas, nesse dia 3 de abril, quem aniversaria é a senhora Gemma Menegon Heim. Ela tem 85 anos, ela está em quarentena, ela está no litoral gaúcho, ela está em quarentena pela sua idade, por uma série de coisas, de onde se conclui que ela está passando o seu aniversário
longe dos filhos, longe da família. E ela é nossa telespectadora assídua, de carteirinha. Ela tem carteirinha no nosso fã-clube. Então, nós queremos mandar um feliz aniversário para ela. Quem nos passou essa informação foi a filha dela, a Nádia. E eu eu tenho certeza que a dona Gemma Rain merece um parabéns. Com certeza. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ê, dona Gemma! Aí, dona Gemma. Dona Gemma, eu tenho certeza que esse nosso carinho, esse parabéns, encheu a senhora de carinho. Então, não fique triste. Posso mandar um abraço, Magda? Pode, mas vê se tu vai acertar para a quem? família Climos, a vovó Margarida, dos altos da sua idade e da sua maturidade, a dona Diva também, que está nos assistindo, e meu amigo Fernando, a todos um grande abraço. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Tá, eu só queria, não poderia, porque seria uma omissão da minha parte, a senhora referenciou o aniversário internacional, eu não poderia deixar como desportista, como conselheiro do Grêmio, como ter sido dirigente, ter encontrado tantos dirigentes internacionais e cumprimentar na figura do Dr. Marcelo Medeiros, que é uma figura exemplar, excepcional, uma gestão séria, trouxe de volta o Internacional ao convívio dos grandes e a todos os colorados. Não há quem não tenha um amigo que não seja colorado. Então, todo sucesso do mundo, que só perca para o meu e eu ao lado do Marcelo Medeiros, também, que eu cumprimento, né? Eu quero cumprimentar o Alexandre Chaves Barcelos, que é o seu vice-presidente. E vice-futebol. Que tem vice-futebol e que tem uma participação muito importante também no Internacional. Parabéns. Então, um beijo pro meu colorado, com licença. Meu Deus. Mas tu já te decidiu, tu é colorado mesmo? Eu não entendo nada de futebol. Não, mas eu queria muito aproveitar aqui para deixar um beijo muito carinhoso. A doutora Mariana Pedrini, psicanalista, psiquiatra, doutora. Ela é uma sumidade também na área dela e foi ela, inclusive, que me colocou em contato com o doutor Anthony pela proximidade, por tantos estudos que ambos fazem. Então, foi uma honra. Muito obrigada, Mariana, pela tua super informação. Ali. Magda, aqui no YouTube está rolando uma polêmica dizendo que a gente não lê o que eles escrevem. A Amanda Staldi que eles nunca vão olhar aqui, não, mas estamos de olho, estou lendo. Isso é problema teu, o meu é aqui, ó, que eu não li nenhum. Eu quero aproveitar e fazer... O Eduardo Bernardes pergunta em relação às entrevistas, e no Rio de Janeiro que faz 40 graus. Eu também fico com essa dúvida, porque vocês estão vendo o que está acontecendo no Equador, que está com mais de 32 graus e aquele caos instaurado. Quem acompanha as imagens no Twitter, inclusive, tem a hashtag Emergência em Equador. E está muito triste mesmo, num calor infernal. É porque tem muitos cientistas que dizem que o coronavírus também sobrevive e se prolifera no calor. Pois então, aí então, assim, também é divergência. Na verdade, a gente sente, ouvindo essas entrevistas, são esclarecedoras, mas, por outro lado, eu sigo confusa. É que há sempre Mas, gente, justamente por essa coisa de ser confuso, que a gente tem que fazer o que parece mais racional, mesmo que alguns discordem. Se guardar. Se é calor, se é frio, se não é... É muito desconhecido. É desconhecido de todo mundo. Entendeu? E vai haver narrativa para cada coisa que você acreditar. Exato. Não tem uma coisa só. Não é piada, né? Porque tem um telespectador que disse aqui que tu, como comediante, é um bom comentarista. É um horror. Eu quero dar um susto em você, Marcos. Ai, que medo que eu fico. Não é aquela tuas piadas ingrata? Não, é para assustar mesmo. Ai, meu Deus. Porque em tempos Essa de hora fake da news, noite. Em tempos de fake news, a gente daqui a pouco não vai poder acreditar mais nem no que está vendo. Ah, meu Deus, faz tempo que eu não acredito mais no que eu vejo. O que acontece é que um grupo de programadores indianos e americanos desenvolveram um programa assustador que altera completamente a engenharia da realidade virtual conforme nós conhecemos hoje. O Marconi trouxe esse assunto há algum tempo atrás, que já era assustador e agora ficou horripilante. O que é a realidade virtual? É a criação em alta definição através de micropontos chamados pixels, onde você reproduz por cores uma determinada imagem se aproximando ao máximo possível da imagem real. Você usa como base um filme ou usa como base uma fotografia. Pois bem, esses programadores e engenheiros conseguiram alterar isso e eles vão agora
mexer não aplicando cores, mas aplicando a imagem real, reproduzindo em quadros parados e em 4K, ou seja, em 4.000 pixels, a imagem que estava estática, que foi obtida e que é processada por computador na velocidade da alteração dos pixels em que o operador quer. Fica muito bonitinho falando, eu prefiro que vocês vejam. Olhem só, essa imagem que nós vamos mostrar agora é um rapaz falando. Olhem a voz, a boca e o que está saindo da boca dos personagens. Head around. Mouth movements are looking great, and eye movements are also translated into the target footage. And of course, as we always say, 2 more papers down the line, and it will be even better and cheaper than this. Dear Agora fellow os personagens scholars, de Game this of is 2 Minute Thrones. Papers with Dr. Caro Joana e Ferreira. It is important for you to know that everybody can make deepfakes now. You can turn your head around. Mouth movements are looking great, and eye movements are also translated into O the personagem target. à direita, de embaixo ali no vídeo, tá perfeito. As we always say, 2 more papers down the line. Mas aquele me chamou mais even atenção. better and cheaper than this. Isso que vocês viram é a reprodução em 4K que eles chamam de Movie Face, que é, eles não estão copiando, como foi feito, por exemplo, no filme Star Wars 9. Eles utilizaram a imagem do Peter Cushing, reproduzindo a pigmentação, ou melhor, Rogue One, um dos episódios do Star Wars. Eles reproduziram o ator Peter Cushing, que já morreu. Reproduziram também a imagem da princesa Leia, que hoje, aliás, ela já morreu também, mas reproduziram ela como jovem, exatamente como era no Guerra nas Estrelas, do episódio 4. Mas tudo isso foi montado a partir de micropontos coloridos, tendo como base uma imagem, uma fotografia, uma imagem real. Que é possível, você com um pouquinho de atenção, perceber a diferença. Pois bem, agora em 4K, a engenharia foi completamente alterada. Eles pegam a imagem real e aplicam exatamente os micropontos que estão nessa imagem. Portanto, o rosto do Donald Trump, o rosto do Vladimir Putin, todos os rostos que vocês viram dos atores do Game of Thrones ali, foram imagens que foram pegas ou da internet, ou pegaram um episódio qualquer e reproduziram nesse programa. É um programa gigantesco, extremamente sofisticado, mas que logo, logo vai ser disponibilizado. Qual é o medo que eu tenho? Daqui a pouco, Magda, como eu disse, a gente não vai poder acreditar mais nem no que está vendo. Olhem só a imagem e a perfeição da reprodução, movimento de olhos. Sabe lá o que eles podem fazer comigo? Tudo, tudo. Eles podem colocar o computador apresentando o programa no seu lugar. Era só o que me faltava. É assustador, porque a gente... Não, pode fazer um fake news dizendo um monte de besteira. Dentro do ramo da arte, mas eu estou falando dentro da vida real. Sim? Eu pego, por exemplo, uma reputação, boto alguma pessoa numa situação de constrangimento, nós fazemos 50 milhões de reprodução e depois vamos explicar que não era a pessoa. É isso aí. É assustador. Cenas pornográficas. Claro. Você destrói uma pessoa. Bota a minha cara lá, dizendo um monte de bobagem, tô... Imagina o pronunciamento do Vladimir Putin, dizendo que os mísseis estão preparados e que é inevitável a Rússia entrar na guerra. Aí como é que você fica? O cara tá falando na sua frente. Mas quem posta... É assustador. Sim, ok, mas até o cara que postou, até tu provar que confiar em mais nada. Cavalo não põe ovo, tem uma distância. Informações pelo WhatsApp para receber um vídeo desses, tu não desfaz esse estrago tão cedo. Mas com muita comprovação. Eu estou muito em contato com pessoas que investem em empresas de tecnologia e atualmente, justamente por esse risco que pode impactar o valor desses negócios, eles estão muito à frente nos estudos de como detectar esse caminho. Tá realmente também assustador o nível de condição de que tu pode encontrar a origem e aí pegar um a um. Dá trabalho? Dá, mas eles estão. E tanto isso, só fazendo agora chamando a atenção que todo mundo que está trabalhando em casa, que está precisando fazer conferências, reuniões com mais de 2 pessoas, está usando um aplicativo chamado Zoom, pois ele já existia. Em dezembro, ele tinha 10 milhões de usuários no mundo.
era algo conhecido, eu mesmo já trabalhava muito com ele, enfim. Pois agora, com essa questão da crise e do confinamento mundial, eles passaram a ter 200 milhões de usuários ativos neste momento. A tendência é crescer ainda mais, porque ainda tem gente que está descobrindo esse aplicativo que facilita muito. Então, assim, há negócios que estão crescendo nesse momento e valorizando absurdamente. Assim, então, é bem interessante. O que me assustei foi que o Rússio levantou um negócio que realmente não tinha passado pela minha cabeça. Você pode destruir a reputação. Mas é isso que eu estou dizendo, então. É isso que eu estou dizendo. Aí bota a minha cara. Você pega uma cena de um filme pornô, troca a cara do sujeito e põe. E ainda põe na boca um monte de coisa. Até essa informação, sem dúvida, para quem tem dinheiro para investir num contrassistema. Mas se isso se banaliza, porque agora é caríssimo, mas assim como é caríssimo tudo acaba hoje, se banalizando. Daqui 2 anos tá barato. se barateiam. Para tu conseguir fazer uma reputação, e hoje a gente tem visto, já falamos sobre isso, inclusive, aqui, demora tanto tempo e tanto esforço que muitas vezes tu não consegue reconstruir. Então, é chocante, apavorante, e eu não consigo, a curto prazo, imaginar como isso pode chegar no popular, digamos, como a gente poderia ter acesso a uma ferramenta que desmascara esse tipo de produção. Esse programa vai ter acesso ao público dentro de 2, 3 anos. Vai cair de preço, vai. Gente, grande parte dos programas sofisticados que se tinha alguns anos atrás, hoje estão de graça na internet. Esse aí é que vão desenvolver da E o que não está de graça é só craquear. Eu fico imaginando o sujeito que é cena de candidato tal. O meu candidato fez uma esbórnia com 2 mulheres, 3 mulheres. Na véspera de uma eleição, esse é o vídeo, candidato. Na véspera de uma eleição, por exemplo. Que aí não tem mais. Até tu provar que focinho de porco não é tomada, meu filho, só acabaram com essa dor. Perdeu a eleição. Uma situação dessa que o Vitorino citou, isso aí estraga a reputação. Não, e uma outra situação agora o Dória estragou, livro. Ele com 2 mulheres. Pode criar, inclusive, álibis. Desculpe, mas houve um diálogo paralelo. Vamos te ouvir. É que aqui eu preciso continuar falando. Fala de novo, do começo. Não, é que, na verdade, tu pode usar também para criar álibis, dependendo da situação. Mas a tua cabeça é pior que a do Vitorino. Não dá pra criar ninguém. A Dona Aline deu uma boa ideia. A Dona Aline deu uma boa ideia para usar, quando tiver um aplicativo. Dependendo do dinheiro que tu tem, vale a pena. Dona Magda, eu quero mandar um abraço para a dona Alessandra Reis. Atenção. Porque quem nos assiste nesse segundo horário é muito guerreiro. É verdade. Então, agora que é 1h da manhã, dona Alessandra Reis, ela está todos os dias nos ouvindo. Mas eu quero provocar o Marconi, dona Magda. Pois não. Porque eu não te fiz quietinho. nada. E É por isso, tu não fez nada. Quando o Marconi não se irrita, tem muito pouca graça o programa. Eu quero dizer que a empresa chilena cancelou a entrega dos 600 respiradores que ia fazer para a Bahia e para o Ceará. Empresa chilena. Então, se tu quer xingar, tu quer te irritar, tu quer dar em alguém, os chineses cancelaram os 600 respiradores que se contava para abastecer o estado da Bahia. Mas você sabe como é cancelado, Rússio? Não falem junto. A notícia saiu agora à tarde. O avião já estava em escala na Flórida. Ai, que ódio. O avião estava em escala na Flórida e os caras chegaram e disseram: olha aqui, vocês venderam para os brasileiros. Tanto, nós pagamos tanto. Pronto, deixa o avião aí. Nossos principais parceiros comerciais nos fazerem uma dessa. E tu viu como não dá pra acreditar? Tu vai aprender a nunca mais xingar os seus Mas agora que xingam à vontade. Imagina, não prestam mesmo. Falando em xingar. Não prestam mesmo. Vão aprender a fazer refeição que ganham mais. Em meio à pandemia, vereadores de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, 26,7 mil habitantes e nenhum leito de UTI. Elevaram os próprios salários e o do prefeito, que já era o maior do estado, que agora vai ganhar 23 mil reais. O judiciário revisa isso. O judiciário revisa isso, cara. Olha a minha otimismo. São Gabriel do Oeste. Mas o Estado Democrático de Direito é uma delícia. Por isso, o Estado Democrático de Direito vai revogar através de uma decisão judicial. Eu não tenho a mínima dúvida que a Carla vai agora trazer aqui, ó, vereadores também elevaram os salários. Carla.
Junto não dá, a gente não entende. Vai que ele perguntou Não, mas não tá. Chegou. Deixa eu conferir aqui o nome da cidade. Porque a minha letra tá muito ruim, não sei, tá cada vez pior. É a tua letra? Eu não sei se é Saperi ou Japeri, tu acredita? Rio de Janeiro. Japeri. Japeri. Cidade de Japeri, Rio de Janeiro, também fez a mesma coisa de elevar os próprios salários. O prefeito, 23.600 e os vereadores de 10.500 para 13.000 e pouco. Mas Japeri, respeitosamente, Olha, se alguém nasceu em Japeri, eu peço perdão, mas é um buraco. Na Baixada Fluminense, um lugar violento. Mas por isso mesmo. É o fim da estação lá. Me dá um motivo para Central do eles não Brasil, fazerem Japeri. isso. É o trajeto Central do Me Brasil, dá um Japeri. motivo para eles não fazerem isso. Agora, Um o só. curioso é Será não que eles ter- comem morcego lá? Um motivo só Esse para eles negócio não do fazerem morcego isso. na China é que me lembra por isso. Eu nunca tinha entendido por que nunca teve gibi de aventura do Batman na China. Agora eu fiquei Porque sabendo. vira canibalismo. Eu acho que teria que ter, por eu exemplo, adorar. nessa solicitação desses decretos O Robin, coitadinho. Tá de fora. como é que é? Agora eu me perdi. Nesses decretos que são de calamidade pública, deveria ter um artigo nessa lei que proibisse qualquer aumento salarial. Né? Era um jeito Falando de... em Quando calamidade precisa pública. ter um artigo desse, é sinal de que um país não presta. Mas é que o nosso país não presta. Aí tu consegue, porque quando tu menos espera, quando tu começa a colocar uma lupa em certos locais, tu só vê... Nós somos o país da bem caneta isso. presa por corrente na lotérica, né? Tu tem Dona alguma Magda, dúvida? de uma forma... E mesmo assim, naqueles lugarzinhos assim do banco, eles arrancam, levam Não, com e corrente se for tudo. bique, eles levam a carga. Fica A só carga, o não, tudo esqueletinho. leva a carga, isso aí. É verdade. É o país em que a câmera de segurança, Não sei pra que serve. fica presa dentro de uma grade, para não roubarem a câmera de segurança. Sim, evidente. Isso tem que ser mais rápido. Vai dar Dona super Magda, certo esse país, claro que vai. Eu quero trazer uma notícia que é muito importante em épocas de dificuldade financeira, porque eu vi a expressão calamidade pública, que o país já declarou e vários estados estão declarando, que é uma das hipóteses para que se levante o fundo de garantia. Então, quem estiver com dificuldades financeiras, procure o seu advogado especialista na área trabalhista, que talvez ele consiga, nesta dificuldade, levantar o seu fundo de garantia. Desculpa, nós estamos falando de coisa trabalhista e me ocorreu uma coisa assim, ó. Eu conheço uma pessoa que está com problemas por não receber mais a pensão do INSS, tá? Ela recebia do seu ex-marido, tá? O seu ex-marido se aposentou e tal, e de comum acordo com a sua nova esposa, ele continuou mantendo a ex. Tá? A vida inteira manteve, é uma coisa dele que ninguém tem nada que ver. Aí ele morreu. Opa. Faz meses que ele morreu e não estão mais pagando a pensão para ela. Eu não sei, pode pagar. Acabou o jogo. É que tem que ver, É um acordo, tem um acordo aí de muito tempo, é pensão alimentícia dela. Sim, mas é preciso ver se esse acordo foi firmado judicialmente, ou seja, se foi feito com valor legal. Se foi feito com valor legal, ela tem que pegar um advogado e executar os valores. Agora, se isso foi feito informalmente... Não. Está tudo documentado. E o que acontece? O INSS está enrolando. A pessoa, ele já faleceu faz 5 meses e ela está sem receber a pensão e ela vive daquilo. Mas os processos estavam atrasados. Faz esse procedimento que o Vitorino indicou e talvez por volta de 2070... Mas já tem, tudo isso já foi feito. Talvez por volta de 2070. Porque é que como eu desconhecia isso... Atenção, porque ela assiste o nosso programa. Eu não vou falar da parte técnica, vou falar só da parte processual, o doutor Alberto fala da parte prática, da parte técnica. Os processos estavam represados. Na sua informação, falta se há uma negativa do INSS, se essa negativa foi administrativa ou já é jurídica. Não houve nada. Não houve nada, simplesmente pararam de pagar. De pagar. Então está valendo a orientação que foi dada. Receber. Não, mas eu não sabia que podia. Mas dá, porque veio mortis causa, o INSS toma contato, para de pagar. Então, tu que tem que ser proativo, juntar esta decisão. Sim, que foi o que já foi feito. E se administrativamente for negado, tu terá depois a via judicial. Agora, na parte técnica, eu não entendo nada. É que eu não sabia que podia. Por volta de 2080, mais ou menos. É que tudo depende de como foi feita a dissolução da União.
Se foi feito um acordo particular entre partes, e aí é o que o Marconi disse, 2087. Sim, mas vai ser feito um acordo entre quem? Não, mas se o acordo é judicial, na frente do juiz, ou se é um divórcio consensual sem a existência de menor de idade, feito em cartório, tem valor de lei. Não, isso aí tem um título executivo. E se é descontado direto em folha? Se o pagamento da pensão é descontado direto em folha? Sim, é isso que eu estou dizendo. Ele recebia e passava para ela. Quando ele morreu, o INSS agora vê o novo status jurídico. Que é o dela. Que é o dela ou da última esposa. Não, querido, eu estou te dizendo que desde que ele saiu de casa, está tudo documentado, porque assim, ele sabia que o dia que ele morresse, ele tinha que... Está tudo certo, então é atraso do INSS mesmo. Isso não tem Se ela encaminhou, é atraso do INSS. Então, o advogado já encaminhou. Estavam há mais de 6 meses atrasados. Porque tem uma coisa, quando a pessoa morre, hoje, os cartórios de registro de óbitos, esse aqui que fica aqui na Santana ali, eles têm terminal de computador. Quando ele digita ali o CPF do morto, entra imediatamente no sistema do INSS. Sim, foi o que eu disse para ela, que tem que fazer a prova de vida e tal, para tudo. Aí ela tem que procurar o INSS. E aí eles já fizeram, entraram, mostraram toda a documentação, tá? Estão esperando o resultado. E estão esperando o resultado, mas faz 4, 5 meses. Então, como ela disse assim, pergunta pro pessoal lá, eles tem gente que pediu de aposentadoria há 1 ano. Pois é, infelizmente, né? Isso é muito sério. Coitada mesmo. Eu queria complementar aqui. Posso só te dar uma informação? Por favor, sinta-se à vontade. Estava falando da alimentação dos chineses quanto aos morcegos. Essa semana... O Baco não gosta muito. Essa semana proibiram a alimentação de cães e gatos pela primeira vez em uma cidade na China. Mas agora andamos para frente. Então. Quer dizer, morcego ainda pode. A partir desde fevereiro, eles já estavam restringindo a alimentação, o consumo de animais selvagens. Então, o processo civilizatório está chegando Mas lá. É uma mudança cultural muito profunda. Cara legal das sogras, tá? Mas muito é triste. Mas agora eles vão morrer de fome, que seria desumano comer animais domésticos. Lá eles podem comer comida chinesa, que lá eles chamam só de comida. Dona Magda... É tudo maluco nessa bancada. Fala. Eu que estou sempre incomodando, querendo achar o princípio científico das coisas, né? O Panamá tinha tomado uma decisão que o isolamento era um dia saía o homem e no outro dia saía a mulher. Que é pra não dar briga. Tentei buscar qual é a profundidade científica. E aí vocês pensam que parou no Panamá, o Peru acabou de adotar a mesma solução. Só pode sair num dia o homem e no outro dia a mulher. Sabe o que é que diminui o número de pessoas? Divide a população. E é que nem carro, circular na cidade de São Paulo. O que tu achou tão engraçado, Alisson? Rolou uma piada interna. No Panamá, que ela lembrou que lá eles chamam só de chapéu daí. Viu como ele poderia dar um bom comediante? Ele sim, foi ela que... A dona Lília anda surpreendendo a gente. Eu quero dizer uma coisa pra você. Não, ela não está nos surpreendendo. A gente não conhecia ela. É verdade. Sabe como ela é? Tão quietinha, gente. Acho que eu nunca fui tão quieta na minha vida que tô ouvindo. É a sorte de vocês que quando falam... Mas, assim, medida por medida, a do cidadão lá, o do Duterte... Tá, vamos parar de medir coisa. Não, o Duterte tomou uma medida um pouquinho mais drástica, que vai matar. Mandou matar. Se saiu pra rua, eu vou dar tiro. A polícia está autorizada a atirar. Saiu na rua, dá um tiro. Que horror. E assim, nesse clima beligerante, nós vamos encerrando a Atualidades Pampa de hoje por aqui. Não esquecendo que neste sábado, das 6h30 da tarde até as 8h30 da noite, você tem melhores momentos da Atualidades Pampa. Tá bom? E também não esqueçam das entrevistas que foram dadas pelos médicos, estão na nossa rede social. Combinado? Bom final de semana a todos. Estejam vivos segunda-feira pra gente se encontrar de novo. Beijo. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.